Com você o que está lá em Romanos 8, a partir do verso 18. Continuação daquilo que nós falamos ontem sobre uma vida no Espírito. E a partir do verso 18 aqui do capítulo 8 de Romanos diz: Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sabe, Paulo estava discorrendo aqui basicamente sobre uma vida no Espírito, sobre a vida na lei e a vida na graça. E aqui ele fala que esse remanescente de Abraão, esse remanescente de Israel, que são essas primícias do Espírito Santo, que futuramente a graça de Deus ela foi tocada, ela foi alcançando as pessoas à volta, chamados gentios. E aqui fala basicamente que todos iriam se convergir na qualidade de filhos de Deus, à medida que fossem alcançados pela mensagem da graça, pelo evangelho da graça, confiado a Paulo, no caso dos gentios. Mas digamos que todo o mundo, toda a criação, todos os seres humanos que não conhecem a Cristo, gemem uma angústia até agora, esperando a manifestação daqueles que são chamados filhos de Deus. Ou seja, aqueles que recebem a mensagem da cruz, aqueles que recebem o Espírito Santo e são chamados de filhos de Deus, eles têm algo a revelar, a manifestar para todos aqueles que não conhecem a Cristo. Mas isso não poupa eles, não poupa a gente dos sofrimentos. Foi por isso que Paulo começou falando, olha, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A qualidade de filho que é confiada em mim, confiada em você, pelo Espírito Santo, pela mensagem da cruz, não te poupa do sofrimento. Não te poupa da angústia, não te poupa de passar por situações difíceis. Mas Paulo ele coloca basicamente toda a força dele em algo, a glória que ia ser revelada nele futuramente e ser revelada em você. E aí ele enfatiza, olha, existe toda uma criação que não conhecem a Cristo, que não conhece a Jesus e que vai conhecer a partir daquilo que vai ser manifesto a partir de você, porque dentro de você habita o Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, você vai sofrer, vai doer, tem coisas que não vão acontecer do jeito que você quer, mas aguarde, porque a glória que vai ser revelada a partir de você vai ser muito maior do que o sofrimento que você está passando, porque existem muitas outras pessoas que estão aguardando aquilo que está dentro do seu coração. Sabe? E a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por dificuldade, a gente não quer passar por angústia. E muitas pessoas acreditam que uma vida com Cristo é uma vida sem sofrimento, é uma vida só de glória em glória, de bênção em bênção. E não é. E as pessoas se frustram. E outras pessoas, em contrapartida, acreditam que quando elas vão para Jesus, as coisas ficam mais difíceis. Ah, mas no mundo eu não tinha tanta luta assim. Tinha, era você que estava do lado errado da luta. E a gente precisa entender isso. Por isso que Hebreus 5:8 fala, embora sendo filho. Vou ler o 7, Hebreus 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias que ele foi como homem, como nós, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas
orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O que o autor de Hebreus estava dizendo? Que Jesus, nesse fato aqui, ele estava mencionando aquela vez que ele foi para o jardim do Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras, chamou os dois amigos para orar, porque ele estava fortemente angustiado, e ele ofereceu clamor, lágrimas e orações, pedindo para que Deus o livrasse da morte. O autor de Hebreus estava falando isso. E aí ele fala, ele foi ouvido por causa da sua piedade. Então Cristo carregava uma piedade que fazia com que o Pai ouvisse ele, porque ele era o próprio Filho, ele era o próprio Jesus. E aqui no verso 8 de Hebreus 5 fala, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. E aí eu te pergunto, se o próprio Jesus teve que aprender algo por aquilo que sofreu, o que resta de nós? O que resta de nós? Sabe, a gente vai sofrer, a gente vai orar por coisas que não vão acontecer, nós vamos escutar coisas no nosso coração que vão demorar anos e anos para acontecer, talvez vão se cumprir nas nossas próximas gerações. Por isso que Paulo fala assim no final, olha, esperança que se vê não é esperança, porque quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o guardamos. E aí tem pessoa que vai para a igreja fazer campanha para não sofrer, tem pessoas que fazem voto financeiro para parar de sofrer, isso é verdade, isso acontece. Parece uma piada, mas acontece. Só que, qual que é a chave de tudo isso aqui? Aprender algo naquilo que estamos passando. Aprender algo naquilo que estamos passando. No culto de domingo, o Espírito Santo me ministrou algo em mim que eu ministrei para o pessoal, para os nossos irmãos, que é basicamente a estratégia que Satanás usa para parar você, para paralisar você, para acessar o seu relacionamento com Deus. Ele coloca pequenas coisas na sua vida, pequenos empecilhos na sua vida. Algumas dessas coisas, elas vêm junto com alguns ensinamentos de Deus, que Deus vem trazendo para a sua vida. E Satanás ele vem colocando junto, a fim de que você faça só uma coisa, comece a murmurar. Sabe, ele coloca, bom dia Alessandra, ele coloca paz, ele coloca algo no meio do ensinamento de Deus. Um pequeno sofrimento que vem com a sua vida, a fim de que você comece a murmurar. Sabe, ele não precisa parar você. Se ele colocar murmuração na sua boca, ele já conseguiu o que ele queria. Porque essa murmuração, ela vai gerar, ela vai brotar, daqui um dia vai virar uma culpa na sua vida. Porque você vai se sentir longe de Deus. Então a ideia é, agradeça. Agradeça sempre. Peça a direção de Deus. E aprenda naquilo que você está passando. Sabe, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse foi o nosso Jesus. Esse foi o nosso Jesus. E amanhã eu quero falar com você sobre como se posicionar quando a gente passa por situações adversas, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe o que falar, quando a gente não sabe o que orar, para a gente dar seguimento naquilo que nós começamos ontem, uma vida no Espírito. Hoje, uma vida de aprendizado por aquilo que a gente sofre. Então, suporte tudo aquilo que você está passando em Deus. Suporte em Deus. Não deixe que a murmuração tome conta da sua vida, da sua boca. E aprenda, sempre que você passar por algo, diga, Deus, o que eu posso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E tenha convicção desses 7 versículos que nós lemos aqui. Tenha convicção de que tudo que você está passando não se compara com a glória que vai ser revelada através da sua vida. Quando você decidir de fato manifestar dia após dia tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você. Olha, verso 20, pois a criação está sujeita à sua vaidade. O verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe, vá para o seu dia hoje com esse versículo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo que não conhece a Cristo não está esperando Jesus voltar.
eu e você, nós estamos. O mundo está esperando que seja revelado aquilo que está dentro de você. É isso que essa palavra está dizendo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então seja revelado, que seja manifesto tudo aquilo que está dentro de você, o seu amor, os seus dons, a sua graça, o Espírito Santo que está dentro de você, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças, Deus, por essa palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus. A tua palavra é viva, é eficaz, Deus, e a tua palavra diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Pai. Deus, que o Senhor aqueça o coração dessa pessoa que está me escutando, Deus, para que venha para fora tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro do coração dela, para que seja manifesto, revelado, Deus, e que todas as pessoas conheçam a Ti através da vida dessa pessoa, Pai. Por onde essa pessoa passar, ela leve a Tua luz, leve o Teu amor, leve, Deus, a Tua palavra, leve, Deus, o Teu refrigério, Deus, leve o Teu consolo, que é a criação, Deus, toda a criação aguarda a manifestação dos teus filhos, e nós somos os Teus filhos, Pai. Que sejamos revelados, Deus, em lugares que não Te conheçam, Pai. Em nome de Jesus. Dê para essa pessoa um dia de paz, um dia de alegria, um dia de boas notícias, um dia de resposta, em nome do Senhor Jesus, e acalme o coração dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que chegou depois aqui, essa mensagem vai ficar disponível por alguns dias aqui no Instagram, mas vai lá no Spotify, compartilha lá, segue a gente lá no Spotify. Vou deixar o link sempre aqui nos stories também. E a gente, o pessoal da mídia vai colocar lá no canal do YouTube da Igreja Elevar e também no canal lá, no meu canal pessoal. E vamos seguindo em frente. Amanhã a gente se encontra aqui às 6h07 ou um pouquinho depois, mas firmes aqui, graças a Deus, no nosso devocional Dia a Dia com o Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, Alessandra. Bênção demais. Vai lá, Spotify, Rodolfo Camilo, e YouTube, Rodolfo Camilo, YouTube, Igreja Elevar também. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos para cima, um dia de vitória, de respostas para vocês, em nome de Jesus.